E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Quarta-feira, 23 de abril. César e Maria de Fátima estavam em um momento de tensão crescente. Depois do incidente com o modelo e a mala que ele havia roubado ao desembarcar do jatinho, eles estavam desesperados para descobrir o que havia dentro daquele misterioso objeto. A curiosidade de ambos era enorme, pois sabiam que aquele conteúdo poderia mudar o rumo das coisas para eles. César, você tem certeza de que a mala é mesmo nossa? Perguntou Maria de Fátima, com os olhos fixos na mala diante deles. César, sentindo a mesma apreensão, apenas balançou a cabeça afirmativamente. Sim, Maria de Fátima, é a mesma mala. Agora, precisamos saber o que está dentro dela, respondeu ele, com uma voz que refletia uma mistura de preocupação e excitação. Eles estavam prestes a descobrir algo que poderia colocar tudo a perder ou, quem sabe, mudar suas vidas de forma irreversível. Marco Aurélio, por outro lado, estava começando a desconfiar de Marcondes. O homem sempre pareceu estar em situações suspeitas, e Marco Aurélio tinha o pressentimento de que ele estava escondendo algo. Algo que poderia comprometer seus planos. Você tem certeza de que Marcondes não está se metendo em algo que não deveria? Acho que precisamos ficar de olho nele, disse Marco Aurélio, com um olhar fixo em Freitas, seu cúmplice de confiança. Freitas, sempre atento, sabia o que Marco Aurélio estava pensando e não deixou de concordar. Sim, chefe, vou cuidar disso. Pode ficar tranquilo, respondeu Freitas, que, embora fosse discreto, não deixava passar nenhum detalhe. A cada movimento de Marcondes, Marco Aurélio sentia que algo estava errado, mas ainda não sabia exatamente o que era. Enquanto isso, Consuelo, em uma conversa tensa com Ivan, revelou que Marco Aurélio não havia sequer olhado o projeto de Ivan para a compra das aeronaves chinesas. Ivan estava visivelmente irritado. Ele havia dedicado horas, dias até, para preparar aquele projeto, acreditando que Marco Aurélio fosse um parceiro que realmente se importasse com suas ideias. Você não tem noção do quanto isso me afeta, Consuelo, disse Ivan, sua voz cheia de frustração. Eu acreditava que Marco Aurélio fosse mais sério do que isso. E agora, sei lá, estou começando a questionar a lealdade dele. Consuelo, tentando acalmá-lo, colocou a mão sobre o ombro de Ivan. Calma, Ivan. Sei que você deu o seu melhor, mas talvez seja a hora de repensar sua parceria com Marco Aurélio, sugeriu ela, com um olhar de preocupação. Ivan, no entanto, não parecia disposto a desistir tão facilmente. Ele sabia que Marco Aurélio ainda tinha muito a oferecer, mas também não queria ser tratado como se fosse insignificante. Em outro canto, Helena estava tendo uma conversa difícil com Ana sobre a situação de Tiago. A pressão que Helena sentia por não conseguir ajudar o filho estava cada vez mais insuportável. Eu não sei o que fazer, Ana. Tiago está tão perdido, e eu me sinto tão incapaz de ajudá-lo. Como mãe, isso é o pior sentimento que eu já experimentei, disse Helena, com lágrimas nos olhos. Ana, sempre compreensiva, tentou consolar a amiga. Helena, você não pode carregar o peso de tudo sozinha. Tiago precisa encontrar o seu caminho, e você não pode fazer isso por ele, respondeu Ana, de forma tranquila, mas firme. Helena sabia que estava vivendo uma batalha interna e que, apesar de todo o amor que sentia por Tiago, talvez fosse hora de deixá-lo encontrar a sua própria solução. Raquel, por sua vez, estava começando a desconfiar de Gilda. Algo na maneira como Gilda se comportava nas últimas semanas não estava batendo. Ela começou a prestar mais atenção em cada detalhe, tentando descobrir se suas suspeitas estavam certas. Não sei o que está acontecendo, mas algo está errado com Gilda. Vou investigar isso mais a fundo, pensou Raquel, enquanto tentava manter sua postura serena diante de tudo o que estava acontecendo. As movimentações de Gilda pareciam cada vez mais suspeitas, e Raquel não estava disposta a deixar passar. Mais tarde, Daniela, uma amiga de longa data de Raquel, conversou com Consuelo e revelou suas próprias suspeitas sobre Gilda. Consuelo, eu acho que Gilda está roubando a Raquel. Tenho observado ela há dias, e algumas atitudes dela não fazem sentido. Algo não bate, disse Daniela, com um olhar preocupado. Consuelo, sempre atenta aos detalhes, não parecia surpresa com as palavras de Daniela. Você tem certeza disso, Daniela? Se isso for verdade, precisamos agir rápido, respondeu Consuelo, com a voz grave. Daniela, com o semblante tenso,
Assentiu. Eu não tenho provas, mas é apenas uma questão de tempo até descobrirmos a verdade. Enquanto isso, Renato, que sempre teve boas intenções, procurou Raquel para oferecer sua ajuda. Ele sabia que ela estava passando por tempos difíceis e queria, de alguma forma, aliviar o fardo que ela estava carregando. Raquel, se precisar de ajuda, qualquer coisa, estou aqui. Você sabe que pode contar comigo, disse Renato, com um tom acolhedor. Raquel, com um olhar triste, agradeceu. Obrigada, Renato. Você sempre foi um bom amigo. Vamos ver como as coisas se resolvem, respondeu Raquel, tentando manter as aparências, mas, por dentro, ela sentia o peso de tantas questões não resolvidas. Marcondes, por sua vez, estava preocupado com as implicações de sua carona a César. Ele sabia que isso poderia despertar a desconfiança de Marco Aurélio, especialmente porque ele havia transportado uma mala que não sabia se era de César ou de outra pessoa. Ele decidiu contar a Marco Aurélio o que havia feito. Chefe, dei carona a César até o rio. Ele parecia estar com pressa, e talvez tenha trocado a mala por engano. Mas não posso garantir nada, disse Marcondes, com uma expressão de preocupação. Marco Aurélio, como sempre, analisava cada palavra que Marcondes dizia. Você tem certeza de que não estava se envolvendo em algo maior do que imagina, Marcondes? Perguntou ele, com uma expressão intensa. Marcondes, sentindo o peso da situação, não sabia como responder. E, finalmente, Maria de Fátima e César, em um momento de total surpresa, abriram a mala roubada e ficaram chocados com o conteúdo. César, o que é isso? O que estamos vendo aqui? Perguntou Maria de Fátima, com os olhos arregalados, completamente sem palavras. César, que ainda tentava entender o que estava acontecendo, respondeu: Eu não sei. Mas isso é sério, Maria de Fátima. Isso vai mudar tudo. O conteúdo da mala não apenas o surpreendeu, mas também os colocou em uma situação que eles jamais poderiam ter antecipado. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.